Boa tarde, pessoal do quinto ano. Vamos começar mais uma aula de ciências, tá certo? Espero que vocês estejam bem, tenham feito boas avaliações e que tirem todos notas boas, não é isso? Creio que sim, né? A maioria deve ter, com certeza todos tiraram nota boa, certo? Espero também que estejam todos bem, com muita saúde, certo? E aí nós vamos começar mais uma aula de ciências. Nós vamos ver o finalzinho da segunda unidade, que como eu expliquei para vocês, não foi possível a gente ver antes da avaliação, mas a gente vai ver hoje para finalizar a segunda unidade e na próxima aula seguirmos para a terceira unidade. Tá certo, pessoal? Então vamos lá, nós vamos falar sobre a classificação e utilidades da água, tá certo? As páginas, se vocês quiserem acompanhar no livro junto comigo agora, eu estou na página 132, tá certo? Então a água tem classificação? Tem sim. Tudo é água, mas existem vários tipos de água que é isso que a gente vai estudar hoje. A fórmula da água, como vocês sabem, é H2O. Por isso que aqui, em vez de eu escrever água, e no livro de vocês também, em vez de estar lá água potável, tá H2O potável. E aí vocês ficam sabendo o que é água. Então, a água potável é aquela água que a gente conhece também como água doce e é uma água própria para o consumo, ou para o consumo humano. Ou seja, é uma água que passou ou por uma estação de tratamento, como em algumas cidades tem, grandes cidades, ou é água que vem de poços profundos, como é o que acontece na nossa cidade, mas que a ela é adicionada substâncias para matar micro-organismos que possam causar doenças aos seres humanos, como por exemplo o cloro, que é responsável para matar alguns cistos de bactérias, tá certo? Então essa água é dita potável, que é uma água própria para o consumo humano. A água H2O fervida, a água fervida, é uma água que é colocada para ferver. Ela ferve quando ela atinge 100 graus Celsius. E nessa temperatura de 100 graus Celsius, a maioria dos micro-organismos morre e essa água, depois de resfriada, é uma água que também fica própria para o consumo, tá certo? E a água da chuva. A água da chuva é a água que vem da chuva. Ela é uma água que tem mais acidez do que as outras, porque nela está dissolvida o ácido carbônico que está presente na atmosfera. E ela é uma água sem cloro e que para a agricultura ela é muito boa por conta de não ter o cloro. Então é por isso que a água da chuva é tão importante para os agricultores, porque vai fazer as suas plantas crescerem, que eles tenham uma boa colheita, tá certo? E a água da chuva também pode ser consumida pelos seres humanos, tá certo? Mas é bom também fazer um tratamento adicionando hipoclorito de sódio, de cloro, na verdade, para matar algumas bactérias. Mas ela pode ser consumida. H2 termal. A água termal é um tipo de água mineral, só que ela é encontrada em fontes termais e isso faz com que essas águas tenham uma temperatura maior do que as outras águas. Ela é um pouco quente, não é nem que seja quente, ela chega a ser mornazinha e ela tem características medicinais. O banho nessas águas dizem que cura inúmeras doenças e ajuda a tratar várias doenças. Então essa água termal é uma água que é morninha, ela já sai das fontes morna, com temperatura maior do que a temperatura normal. A água poluída é aquela água que a gente diz que é uma água suja. É uma água que vai ser contaminada ou por vírus, ou por bactéria, ou por outros protozoários, outros micro-organismos. E por ser poluída, é uma água que não é própria para o consumo, tá certo? A água alcalina é uma água que tem um pH maior do que 7, que é uma água com características básicas, tá certo? Que também não é tão indicada para o consumo. A água mineral é a água que é retirada das fontes e é engarrafada para o consumo humano. É aquela água que a gente compra ou nos mercantis ou nas frutarias, que vem naqueles garrafões. Então aquela água, ela é própria para o consumo porque ela é tirada das fontes minerais. Essa água pode ter alguma contaminação? Pode sim, infelizmente, pela forma de como ela é tirada da fonte, pode acontecer de ter alguma contaminação, mas ela é uma das águas mais limpas que a gente pode utilizar no nosso dia a dia, tá certo? Então a água mineral é esse tipo de água, e ela tem um sabor muito bom, né? Isso porque ela tem muitos minerais dissolvidos nela, tá certo? A água destilada ou água deionizada é o que a gente pode dizer de água pura, de verdade. Como é essa água? A água potável e todas essas outras águas que eu falei até agora, elas não têm somente moléculas de H2O,
certo? Elas têm, além das moléculas de H2O, elas têm os sais minerais dissolvidos nessa água. Mas a água destilada ou deionizada, ela passa por um aparelho chamado destilador e aí ele elimina todas as outras substâncias e deixa nessa água apenas H2O, que é a fórmula da molécula da água. Então, por isso que a gente diz que ela é uma água pura, certo? Essa água é utilizada, ela é produzida em laboratórios, né? Passa por um destilador, você pega água comum, passa no destilador e vai sair sua água destilada, sua água pura, tá certo? Ela não é própria para o consumo de forma nenhuma, porque ela vai retirar alguns sais minerais importantes do nosso corpo e vai eliminar na nossa urina. Então, a gente vai perder minerais podendo desidratar-se, tá certo? Mas ela é utilizada em laboratórios para utilizar em algumas máquinas que, para funcionar, elas precisam dessa água pura, tá certo? Agora vamos falar sobre a utilização da água. A água é fundamental, né? Um dia sem água na nossa casa é uma loucura, né? Acho que todo mundo já passou por esse sufoco de faltar água em casa e ficar um dia sem água é sufocante, porque a gente usa água para muitas coisas. Em casa, por exemplo, a gente usa a água para lavar as mãos, para tomar banho, para cozinhar, para fazer para cozinhar, né? Para tomar banho, para lavar roupa, para beber, para limpar a casa, para lavar a calçada. Então a água tem infinitas utilidades na nossa casa. Nas indústrias, a água pode ser usada, por exemplo, para produzir bebidas alcoólicas, para produzir perfumes. A água é utilizada também na navegação. A gente sabe que mesmo tendo os aviões, inúmeros meios de transporte, mas a navegação ainda é muito importante, principalmente para o transporte de cargas pesadas que são feitas em navios, certo? Então, na navegação, a água é muito importante para transporte de mercadorias e também para o lazer, né? Algumas pessoas usam a navegação como lazer, né? Isso para se divertir. Nas hidroelétricas, a água é muito importante porque é a força da água que faz surgir a energia elétrica nas hidroelétricas ou hidrelétricas, certo? Então, a água tem essas inúmeras funções na nossa vida. E agora nós vamos falar sobre como economizar água. Então a gente já viu que a água ela é extremamente importante para a nossa sobrevivência, o nosso dia a dia é fundamental a água para as indústrias, para a navegação, para o mundo todo. Então, como economizar água? Quais são as formas que a gente pode fazer para economizar água? Então, nos banheiros, a gente pode fazer o quê? Quando escovar os dentes, fechar a torneira. Quando estiver se ensaboando, fechar o chuveiro. Evitar banhos demorados, né? Procurar tomar um banho o mais rápido possível. Nos jardins, o que é que a gente pode fazer? Ou nas calçadas? Usar um regador em vez de mangueira para regar as plantas. Nas calçadas, não lavar a calçada com mangueira e sim com um balde. Não lavar carro com mangueira e sim com um balde, tá certo? Na lavanderia, deixar para lavar a roupa toda de uma vez, para não ficar lavando de várias vezes e usando água, né? Usar sempre a máquina na carga máxima de roupa e de água também, certo? Na cozinha, e se for lavando a mão, fechar a torneira enquanto estiver esfregando a roupa. Na cozinha, a gente pode fechar a torneira enquanto ensaboa a louça. Pode, se usar a máquina de lavar louça, só colocar a louça toda de uma vez. E verificar os vazamentos, porque às vezes uma torneirinha pingando ali, um pinguinho não é nada, mas aquele pinguinho durante um dia, durante uma semana, gera um gasto enorme de água, tá certo? E quando identificar esses vazamentos, procurar resolvê-los. Para vocês terem uma ideia, escovar os dentes com a torneira aberta gasta 80 litros de água. Lavar a louça com torneira aberta, 100 litros de água. Lavar carro com mangueira durante meia hora, 560 litros de água. Lavar calçada com mangueira, 280 litros de água. Banhos longos gasta-se de 95 a 180 litros de água, pessoal, tá certo? Então eu vou colocar... então a gente tem que ter esse cuidado em casa para evitar de estar desperdiçando água, tá certo? Porque a água é necessário e faz um bem danado para a nossa vida. Sem ela é uma complicação, não é isso? Hoje na atividade eu vou passar para vocês as páginas e as questões. Agora eu queria... A sexta questão diz assim: como você e sua família costumam usar água no dia a dia? Então, essa sexta questão eu queria lançar um desafio para vocês. Façam um vídeo
pequenininho de 1 minuto, 1 minuto e meio, no máximo 2, porque senão fica muito cansativo para quem vai, para todo mundo, né? Não para mim, que eu vou adorar. Mas façam um vídeo de 1 minuto, 1 minuto e pouquinho, e mandem pra mim. Nesse vídeo, vocês vão mandar pra mim como vocês utilizam água em casa. Pode colocar que você utiliza pra beber, você utiliza pra cozinhar, utiliza pra lavar as mãos, lavar a calçada. Então, vocês vejam aí como vocês vão fazer. Mandem pra mim que eu vou visualizar e vou postar no grupo do 5º ano, pra que as mães de vocês possam ver o trabalho de vocês, tá bom? Então, vou colocar aqui o conteúdo e as páginas bem rapidinho pra vocês, tá bom? Então, ó, o conteúdo, ele vai estar nas páginas 132 a 136. A 136. A atividade, ela vai estar nas páginas 137 a 141. 137 a 141. E as questões são as seguintes. Rapidinho, viu? 1, 2, 3, 4. 3, 4. Aí 7, 8. 10, 11. 10, 11 e 13. As que eu não coloquei aqui, vocês não fazem, tá bom? E a 6ª questão eu não coloquei porque eu quero que vocês façam o vídeo e mandem pra mim, tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, eu tô disponível de 1 às 7 pra tirar qualquer... De 1 às 7, não, de 1 às 5, às 17, na verdade, pra tirar qualquer dúvida de vocês, tá bom? Façam a atividade e mandem pra mim. Tchau, um abraço.